Você já sentiu que, mesmo após ter sido rejeitado, algo em você ainda permanece de pé? Como se, por trás da dor, houvesse uma força silenciosa esperando a hora certa para se revelar? Carl Jung dizia que a sombra, aquela parte escondida em nós, carrega não apenas os traumas, mas também o poder da transformação. E é justamente esse poder que, quando despertado, não apenas cura, ele desconstrói o ego inflado de quem ousou te subestimar. Este vídeo não é sobre vingança rasa. É sobre compreender os mecanismos invisíveis que atuam na psique de quem rejeita e de quem foi rejeitado. É sobre como, silenciosamente, certas atitudes suas começam a corroer o orgulho de quem achava que você jamais se reergueria. E o mais curioso, muitas vezes você nem precisa fazer nada intencionalmente. Jung nos ensina que o inconsciente tem suas próprias formas de restaurar o equilíbrio. Quando você ressurge, mais íntegro, mais consciente de si mesmo, mais em paz, há algo quase arquetípico nisso. Algo que toca fundo no outro e o confronta com o que ele perdeu. A rejeição, então, se transforma em um espelho doloroso, mas não para você. Neste vídeo, vamos atravessar as camadas ocultas dessa dinâmica psíquica e, no processo, você vai descobrir 5 atitudes profundas e naturais que podem destruir o orgulho de quem um dia te rejeitou. Principalmente a segunda. Ela tem o poder de desarmar até os mais frios. Prepare-se, porque o que vem a seguir não é apenas conhecimento, é transformação interior. E como dizia Jung, somente aquele que olha para dentro desperta. Agora é a sua vez. Carl Jung dizia que o encontro com o self só acontece no silêncio mais profundo da alma. E é justamente esse silêncio, depois de uma rejeição, que se torna um terreno fértil para o renascimento. Quando você para de correr atrás, quando o som da sua ausência se torna ensurdecedor, é aí que o orgulho do outro começa a vacilar. O silêncio comunica algo que palavras não alcançam, que você está inteiro mesmo, sem a presença que te virou as costas. O ego de quem rejeita muitas vezes espera clamor, reação, desespero. Mas quando não há mais nada além do seu silêncio maduro, isso cria um conflito interno na psique do outro. Jung chamaria isso de uma dissonância arquetípica. O indivíduo que esperava superioridade emocional agora lida com o vazio deixado por alguém que não está mais implorando. Esse tipo de ausência não é um jogo, é um reflexo de autoconhecimento. Quando você se recolhe não como forma de punição, mas como consequência do seu processo de cura, o inconsciente coletivo reconhece isso como força. E essa força silenciosa começa a corroer a ilusão de controle que o outro julgava ter sobre você. É nesse ponto que o orgulho começa a ruir, não por vingança, mas porque ele é confrontado com uma verdade que o ego não sabe lidar. Você sobreviveu. E mais, você está florescendo. O silêncio se transforma em um espelho onde o outro vê a si mesmo e nem sempre gosta do que vê. Jung nos alerta que toda rejeição ativa não apenas a dor, mas também a possibilidade de integração. E quando você escolhe a quietude ao invés da reatividade, você está escolhendo o caminho mais elevado da consciência. O silêncio, nesse caso, é uma afirmação. Eu não te persigo, porque já me encontrei. Carl Jung acreditava que todos carregamos uma centelha única, um potencial que se revela quando deixamos de viver segundo as expectativas alheias. E nada destrói mais o orgulho de quem te rejeitou do que te ver brilhando de forma autêntica. Não é sobre ostentar, é sobre se expandir. Quando você se reconecta com quem você é, com seus dons, com seu caminho, você acende uma luz que, por mais que tentem, não conseguem mais ignorar. Esse brilho não é ensaiado, ele nasce do caos, ele emerge da sombra, essa parte negada de nós mesmos que,
segundo Jung, esconde não só nossos traumas, mas também nossas maiores virtudes adormecidas. A rejeição, nesse sentido, funciona como um chamado à individuação. Você começa a enxergar valor onde antes só havia carência. E então você floresce, você começa a se posicionar melhor, a cuidar da sua imagem, da sua saúde, das suas escolhas. Você se torna alguém que inspira, e isso fere profundamente o ego de quem acreditou que você dependia deles para existir. O orgulho começa a se questionar: como ele ou ela conseguiu isso sem mim? Jung diria que esse é o momento onde o inconsciente do outro entra em conflito com a imagem que construiu de você. A narrativa da superioridade se desfaz quando a realidade mostra alguém resiliente, evoluído, em paz. E essa dissonância pode ser devastadora para o ego alheio. Você não precisa esfregar seu progresso na cara de ninguém. A própria vida se encarrega de mostrar quem você se tornou. E o brilho da sua verdade ilumina não só o seu caminho, mas também revela as sombras de quem te perdeu. Isso, por si só, já é um golpe no orgulho de quem acreditava que você era descartável. Segundo Jung, a maior tragédia do ser humano é a identificação com a máscara. E quem rejeita, muitas vezes, está vestido com a persona do narcisismo, um escudo que oculta inseguranças profundas. Nada abala mais esse tipo de estrutura do que a indiferença consciente. Aquela atitude silenciosa de quem já não busca a aprovação, de quem não reage, de quem apenas segue. Essa indiferença não é frieza, é resultado da cura. Você se cura ao ponto de perceber que aquilo que tanto doeu já não te afeta mais. E nesse instante, o jogo psicológico muda. O orgulho de quem te rejeitou se alimentava da sua dor. Mas quando você para de sangrar, o narcisismo do outro perde o alimento. Jung falava que o ego adoece quando perde o espelho. E quando você deixa de refletir a imagem que o outro quer ver, submissa, carente, insegura, ele entra em colapso. A indiferença age como um corte invisível que atinge em cheio o orgulho. Porque ela não tem discurso, não tem drama, só maturidade. O silêncio somado à indiferença gera um vazio que o narcisista não suporta. Porque ele é obrigado a encarar sua própria insignificância emocional. Você não grita, você não implora, você apenas segue. E isso, para quem sempre buscou controle, é um golpe mortal. A indiferença consciente é um ato de amor próprio. É o ápice da individuação junguiana, quando você entende que não precisa mais ser ferido para evoluir. E nesse estágio, você não se vinga, você transcende. E isso é algo que nenhum ego orgulhoso consegue digerir. Para Jung, os relacionamentos são espelhos da alma. Quando alguém nos rejeita, está muitas vezes rejeitando partes de si que não sabe lidar. Mas quando você encontra outro alguém que enxerga seu valor, que te acolhe, que te ama de forma consciente, isso é um abalo sísmico no orgulho de quem um dia te rejeitou. Esse novo vínculo não precisa ser amoroso, pode ser uma amizade, uma parceria, uma comunidade. Mas ele tem uma função arquetípica, validar aquilo que o outro tentou diminuir. E é aí que o ego do rejeitador sente o impacto, porque aquilo que ele descartou agora está sendo valorizado por alguém que enxerga com profundidade. Jung dizia que a ferida é o lugar por onde a luz entra. E é exatamente isso que acontece quando você se permite amar de novo, confiar de novo, se abrir novamente. Você transforma a dor da rejeição em portal de crescimento. E nesse processo, você mostra, sem dizer uma palavra, que não era você que era demais. Era o outro que era de menos. O orgulho do rejeitador começa a rachar quando ele vê que você encontrou um espaço onde floresce. Porque isso o obriga a confrontar sua própria incapacidade de ter feito o mesmo. Ele passa a perceber que não te perdeu por acaso, te perdeu por despreparo. O amor verdadeiro
A valorização sincera não são armas, mas são espelhos. E quando esses espelhos refletem quem você se tornou, o orgulho de quem te deixou não encontra mais abrigo, porque agora você se tornou visivelmente indispensável. Carl Jung afirmava que a paz interior é o mais alto grau de cura da alma. E quando você alcança esse estado, você já não deseja provar mais nada para ninguém. Você não quer revanche, não quer plateia, você apenas quer seguir vivendo com leveza, integridade e propósito. Essa paz é devastadora para quem te rejeitou, esperando que você desmoronasse, porque ela mostra que você não apenas sobreviveu, você se reconstruiu melhor do que antes. E mais, você fez isso sozinho, não por orgulho, mas por força. A paz desarma. Ela cala o ego, ela revela o que realmente importa. Quando você está em paz, você não busca aprovação nem validação. Você se basta. E nesse momento, o orgulho do outro se vê diante de uma grande verdade. O controle acabou. Jung via a jornada da alma como um retorno ao centro. E quando você retorna para si mesmo, inteiro, curado, desperto, você se torna intocável. Nada mais que o outro faça ou diga tem o poder de te tirar do eixo. E isso é um golpe irreversível no ego de quem achava que você era frágil. Você não precisa se vingar. Sua evolução é a resposta. Sua paz é o fim da guerra. E no silêncio da sua alma, quem te rejeitou ouve, mesmo sem palavras, a verdade que mais dói. Você se perdeu de alguém que finalmente se encontrou. No final das contas, o que mais abala o orgulho de quem te rejeitou não são palavras afiadas nem reações impulsivas. É a sua transformação silenciosa, seu florescer sereno, sua cura visível. Cada escolha sua, consciente, madura, alinhada com o seu verdadeiro eu, age como uma resposta que fere mais fundo do que qualquer confronto direto. Jung nos ensinou que, quando você mergulha em si mesmo e emerge mais inteiro, você muda não só a sua vida, mas a forma como o mundo te enxerga, o silêncio, a luz interior, a indiferença pacífica, os novos vínculos e, acima de tudo, a paz. Esses são os 5 elementos que desconstruíram aquilo que o orgulho do outro tentava manter de pé. E você fez isso sem vingança, sem grito, sem esforço teatral. Você fez isso porque decidiu olhar para dentro, integrar suas dores e se permitir crescer. A rejeição deixou de ser uma ferida aberta e se transformou em força ancestral. Se há algo que Jung nos lembra constantemente, é que o sofrimento só se torna destrutivo quando é negado. Mas quando ele é acolhido, ele nos guia até o self, a parte mais profunda, sábia e inabalável da nossa psique. E foi justamente esse reencontro com você mesmo que te devolveu o poder que antes estava nas mãos de quem te feriu. Agora, você é uma lembrança constante para quem te rejeitou. Não como alguém que implorou por amor, mas como alguém que renasceu em silêncio e hoje brilha com mais força. Você não destruiu o outro, apenas deixou que ele encarasse as próprias sombras. E nesse reflexo, o orgulho não encontrou mais onde se esconder. Se esse vídeo falou com a sua alma, então você sabe que não está sozinho. Escreva aqui nos comentários: eu escolho me curar em silêncio, para que outros também sintam essa força brotar em si. Curta este vídeo se ele te ajudou de alguma forma. Isso mostra ao YouTube que essa mensagem precisa alcançar mais pessoas. E se você quer continuar mergulhando nas verdades da alma, com a psicologia profunda de Carl Jung, inscreva-se no canal agora, porque sua jornada só está começando.